Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após iremos cantar o hino 154 do nosso cantor cristão, firme nas promessas. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai, para juntos louvar e agradecer o Teu nome. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Venha nos dando saúde, sabedoria, faz a Tua vontade. Abençoa aqueles que não vão poder estar. Toma direção na vida de cada um, ó Pai. Vai visitando todos os enfermos, Senhor. Vai repreendendo toda enfermidade. Ó Deus, fica conosco nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. 456, o estandarte. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdade
somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 46. Que nos diz assim a palavra do Senhor. O título é A Fé Perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando, e que possamos colocar em nossos corações as suas palavras lidas. Amém. Iremos ouvir o Ministério Feminino.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos deixar aqui para a meditação em Jó 42, o 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido.
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Encher de louvor. Queria louvar o Senhor. Amém. E antes de eu passar para o ministério de louvor, quero agradecer, né, a igreja que oraram por Alessandro, né, a colação de grau dele foi na quarta-feira, né, e foi uma bênção, graças a Deus. E agradeço a todos as orações, né, em nome de Jesus. Amém. Se terça-feira, quem não for viajar, né, ou sair para algum lugar, terça-feira vai ter o círculo de oração à tarde, amém? Vai ser de 2 às 4 da tarde. Só da igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vou deixar para a orientação da igreja em Jó 42, o 2, que diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Agradeço a oportunidade. São Jesus a todos. Os nossos músicos estão tudo no carnaval, perdão, está tudo nos acampamentos. Um nos acampamentos de um lado, outros nos acampamentos do outro. E a gente ficou sem os músicos hoje. Mas louvamos a Deus por estar aqui, para a glória do Senhor, e tem nos dado a graça, tem nos sustentado para que nós possamos engrandecer o seu santíssimo nome. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. É lá pertinho do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 7 do capítulo 3. Amém? Servos, sede submissos, com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com
consciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato e vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por tua bondade e graça. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa para adorar o teu santíssimo nome. Senhor, que realmente o nosso estar aqui, o nosso vir aqui, participar e realizar esse culto, Senhor, seja realmente adorar, glorificar o teu nome em todo o nosso tempo. Senhor, que cada louvor nessa noite aqui, ó Deus, entoado, tenha sido para a tua glória, e que o Senhor fale-nos ainda através da sua preciosa palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Então, Pai, nós oramos e te agradecemos desde já, pedindo a tua bênção sobre todos que aqui estão, sobre aqueles que não estão conosco hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos pensar um pouco sobre Pedro. O apóstolo Pedro foi quem escreveu esse texto que nós acabamos de ler, estes versículos que aqui estão. E se nós observarmos o que Pedro escreveu aqui, de alguma maneira, se torna um pouco pesado para a gente. É uma grande responsabilidade ser cristão.
cristão, é uma grande responsabilidade servir, seguir a Deus através da sua palavra. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com um texto como esse, é para nós refletirmos como é que está sendo a nossa vida cristã, como está sendo o nosso viver. Pedro aconselha aqui que os servos trabalhem para os seus senhores, mesmo aqueles que são maus. Ele aconselha que mesmo aqueles senhores que são perversos até, ele diz, que você seja submisso a ele como seria a um senhor, a um patrão. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas eles trabalham por uma necessidade, mas parece que eles são inimigos dos seus patrões. Os patrões são inimigos, os patrões não prestam. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim, onde as pessoas elas estão apenas em prol do seu salário. Não importa se a empresa está levando prejuízo às vezes. E aí nós nos deparamos com Pedro dando-nos alguns conselhos aqui. Mas na verdade eu não quero pensar com vocês ou meditar nesse texto. Eu queria, esse texto é para a gente pensar um pouquinho sobre Pedro. Quem é esse Pedro que deu esses conselhos? Ele foi uma pessoa muito boa, uma pessoa muito santa, né? Pedro foi aquele que em Marcos capítulo 14, versículo 19, ele disse para Jesus assim: Senhor, se todos te deixaram, se todos os outros discípulos, os apóstolos, tudo te abandonar, eu não te abandono não. Em outras palavras, era aquele homem que estava dizendo assim: se tiver que morrer, eu morro com o Senhor. Então Pedro era uma pessoa assim. Enquanto ele diz isso, no mesmo capítulo 14 de Marcos, no versículo 37, Jesus vai orar e pede para ele ficar vigiando em oração também, junto com os outros. Jesus se afasta deles, quando volta ele está dormindo com os outros. Não está nem aí para a oração. Ele não está orando, ele não está vigiando. Esse mesmo Pedro, em que João capítulo 18, na prisão de Jesus, quando se precede a prisão de Jesus, ele corta a orelha do soldado mau. Quem era Pedro? Mas na verdade, a gente acabou de ler um texto que, de repente, esse texto tem tudo a ver com a nossa realidade, com os nossos dias. E se a gente pensar quem é Pedro, vamos pensar também quem somos nós. Quem somos nós? Se nós não somos esse Pedro. Tem hora que quer comer o outro vivo, se possível. Não arrancaria a orelha só como Pedro fez. Se tivesse com aquela espada na mão, tinha cortado, era o pescoço do mal. Talvez a gente não fosse tão tolerante quanto Pedro o foi. Talvez Jesus não precisasse fazer uma cirurgia de recuperação da orelha do mal, precisasse fazer uma ressuscitação, implantar um pescoço, uma cabeça no lugar de novo. Então, quem somos nós? E como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? O mundo, a Bíblia já diz, o mundo jaz no maligno. Então, o desafio é nosso fazer a diferença. O desafio é da igreja fazer a diferença. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que muitas vezes nós estamos muito à vontade com coisas que deviam ter nos assustado. Coisas que deveriam, assim, nos deixar com vergonha, decepcionados, frustrados. E muito crente mesmo, satisfeito com uma vida de mentira.
glória a Deus, aleluia. Mas a vida, a realidade dele, fora do salão, do templo, das quatro paredes, que ele pensa que é a igreja, né? Porque tem crente que está enganado, ele rouba a igreja. E a gente não veio para a igreja, a gente é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então tem muito crente mentindo, satisfeitos. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. As coisas não estão como estão. O que nós estamos vivendo, não vivemos pura e simplesmente por nossa causa. Mas é por causa daquele que tem um propósito na nossa vida. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles não serão frustrados. Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós nos enganamos e enganamos os outros. Mas Deus, ele não se engana. Ele continua sendo o mesmo Deus que nos escolheu, que nos chamou para a glória dele, para servir a ele, e que as suas obras, elas se manifestam, elas se realizam, porque o trabalho das suas mãos, a obra das suas mãos, ela não vai parar, não vai ser interrompida até que ele a complete. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, para completá-la. Deus completará, Deus concluirá a obra que ele iniciou na nossa vida. Então, quem era Pedro é esse que a gente acabou de ler, que a gente acabou de citar em Marcos 14, 29. Aquele que disse: eu não deixo o Senhor jamais. Mas depois me negou 3 vezes também. Negou que até o conhecia e nem o conheço. Não, há quem diga que a palavra que Pedro diz, quando ele declara não conhecer Jesus, é como se ele estivesse amaldiçoando a pessoa de Jesus. Pedro negou Jesus. Agora imagine, irmãos. Pedro negou Jesus com as suas palavras. Mas muitas vezes Jesus tem sido negado em nossos dias, não com palavras: eu não conheço, eu não sirvo, eu não adoro, eu não amo, eu não sou pertenço a Ele, eu não tenho nada com Ele, mas às vezes com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, nós temos negado ao Senhor. A gente às vezes nem percebe que nós não há nenhuma possibilidade, e da maneira que a gente observa, da maneira que se caminha, na maneira que muitos vivem, ninguém não tem conseguido nem ajudar a si mesmo. O que tem feito, as atitudes, o esforço, não consegue ajudar a mudar de vida, não consegue ter nenhuma mudança. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Sem a graça de Deus sobre nós, não há possibilidade alguma de mudança. Para que a nossa vida seja transformada, para que haja uma mudança, e é o que é necessário na nossa vida, nós precisamos de uma intervenção, de um ato da graça soberana de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus e pedir urgentemente que o Senhor nos restaure pela sua graça, que o Senhor nos transforme pela sua graça.
que o Senhor nos avive pela sua graça, que o Senhor nos trate por dentro, nos trate coração, nos trate a mente pela sua graça, que o Senhor tire, arranque coisas que não são dele, que não agradam a ele, pela sua graça, que ele faça isso, que a gente possa ter a humildade de nos submeter e rogar misericórdia, que o Senhor derrame graça, e essa graça que na Bíblia é declarada como superabundante graça. Graça que vai além daquilo que a gente é capaz de mencionar. E aí, é o que Deus tem feito. Deus, às vezes, nos expõe para o nosso coração, e glórias ao seu nome, porque tem hora que a gente cai a ficha, a gente entende, reconhece o quanto a gente se afasta dessa vontade maravilhosa e santa de Deus, bendita de Deus, o quanto a gente tem se tornado rebeldes quanto à vontade preciosíssima e santa do nosso Deus. E aí nós nos curvamos, porque nós somos confrontados com o poder dessa graça de Deus, essa graça que resgata a nossa vida. Então, o nosso coração tem que se confrontar com isso, e a gente se derrama, e a gente se quebra, e a gente implora misericórdia e pede ao Senhor, nos livra, Senhor, nos tira desse charco de lodo que a gente caiu, nos tira e nos levanta dessa sujeira. É a graça de Deus, mas é graça mesmo, é algo que não encontramos, não é no culto, na igreja, na religião, é algo que vem do Deus vivo, do Deus amado. Nós temos, por exemplo, nós teremos agora, estamos vendo agora, esses dias, corre-corre, né, os festejos, as celebrações, o carnaval, o esbanjar, né, dessa liberdade. E na quarta-feira, muitas pessoas que hoje, amanhã, e ontem, hoje, amanhã, e por aí vai, vão estar escarnecendo da criação, do Criador, e de tudo que é correto, de tudo que é certo. Pessoas que vão estar abdicando de valores. Aí na quarta-feira vão para a igreja para receber cinzas. Não é disso que a gente está falando, que a gente se depara com essa poderosa graça que a gente veio na igreja. Não. A gente se deparou com a poderosa graça porque o próprio Senhor, Ele nos confronta, Ele inclina o nosso coração para a gente se encontrar com a poderosa graça do Senhor. Entender que não há meio, não há saída, não há escape sem o resgate da graça de Deus na nossa vida. E aí, nós observamos que Pedro, ele mesmo sendo um apóstolo, mesmo estando, digamos assim, dia a dia com Jesus, mas teve lá seus momentos, e momentos seríssimos em que ele, primeiro, perdido, não sei não conheço ele não. Mas quando Jesus confronta e pergunta depois a ele, Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor. O Senhor pergunta a segunda vez, ele ama, Senhor. Mas o Senhor pergunta a terceira vez, e a terceira vez choca Pedro. E ele vai dizer, Senhor, tu sabes tudo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe muito mais. Deus sabe que eu estou aqui, mas Ele sabe muito mais. Deus sabe que eu sou crente, mas Ele sabe muito mais. Deus sabe que eu sou pastor, mas Ele sabe muito mais da minha vida. Então Pedro diz isso para Jesus,
que acompanha por muito a vida de alguns crentes. E é ficar imaginando, por exemplo, que tem gente pior do que ele. Ao invés de buscar transformação e restauração no Senhor, fica fazendo essas comparações. Nós estivemos aqui essa semana meditando na palavra do Senhor. O quanto é importante que a gente não faça avaliações a partir dos outros, mas a partir do nosso Senhor. Porque quando nós avaliamos a partir das pessoas, a gente vai fazer comparações. E a gente nunca quer ser pior do que ninguém. A gente nunca quer ser inferior a ninguém. Então, se a gente for começar a avaliar a nossa vida, o nosso cristianismo, o nosso caminhar com Deus a partir dos outros, está perdido. Porque a gente vai sempre ver nos outros as suas falhas e os seus defeitos. A gente precisa avaliar a nossa vida, ou examinar a nossa vida, ou fazer uma observação na nossa vida a partir do nosso Senhor. Porque aí é onde a luz que Ele é, a santidade que há nele, vai chocar-se com a nossa realidade. Então essas desculpas que muitas vezes, em algumas ocasiões, estão assim, enraizado, enrascando a vida de algumas pessoas, porque acreditam que tem gente pior do que ele, tem gente mais errado que ele, e ao invés de ele buscar reparo, conserto, renovo, transformação no Senhor, ele fica na defensiva, acreditando que ele não é a pessoa pior dessa vida, que vai ter sempre um crente mais errado que ele. Ou em outras desculpas, alguns vai dizer a si mesmo. Porque se Deus quisesse, ele já tinha feito uma coisa diferente. Ele se isenta da responsabilidade de se colocar diante de Deus, de colocar o seu coração diante do Senhor. E buscar de Deus essa transformação, essa mudança. Alguns acreditam, vai chegar um momento que Deus vai dar cabo, que Deus vai destruir e vai reconstruir, que Deus vai mudar o coração. Irmãos, nós vivemos aqui e nós pregamos aqui alguns domingos, desde o ano passado, sobre Colossenses, a epístola de Paulo à igreja de Colossos. E o que nós vimos lá foi que o homem deve morrer a natureza carnal, para que o homem viva, o novo homem, a nova criatura, para a glória do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que Pedro está dizendo uma coisa muito séria no texto que nós acabamos de ler. Ele diz: seja submisso ao seu patrão, mesmo ele sendo perverso. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos e procedam de maneira que, mesmo que eles ainda não tenham se convertidos, mas em silêncio, eles vão estar entendendo e aprendendo sobre o Deus que vocês estão servindo. Maridos, que vocês saibam viver a vida comum do lar, que vocês vivam com a sua esposa de maneira que as suas orações não sejam interrompidas. O que Pedro está querendo nos dizer, ou nos aconselhar nesse texto, é que Deus, o Deus eterno, Ele é o Senhor, Ele é soberano, e Ele não está apenas nos protegendo. Ele não apenas nos protege ou nos capacita. Ele não apenas está provendo para nós, mas Ele está trabalhando para nos transformar também. Ele está agindo em nossa vida para nossa transformação.
toda vez que eu me deparo com um texto bíblico, com uma palavra de Deus, que me choca, que me chama a atenção, Deus está falando comigo, querendo transformação na minha vida, querendo me usar, querendo me fazer instrumento nas suas mãos para a glória dele. Então não se trata de, você é escolhido de Deus, Deus te chamou, Ele está cuidando de você, Ele está protegendo você, Ele está capacitando você, Ele está provendo todas as coisas. Não é apenas isso, é mais ainda, Ele está trabalhando para transformar a sua vida também. Ele está trabalhando para mudar caráter, personalidade, comportamentos, atitudes. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo assim, você pode observar que ele começa por servos, aí vai para a família, casamento, esposa, marido. Por quê? Porque Pedro entende que não existe um momento na nossa vida, não existe um momento em sua vida, não existe um momento na minha vida, que a gente não esteja sendo ministrado por Deus. Lembra daquela palavra quando eu virei assim, Senhor, me ajuda, me ensina, me dá paciência. Aí Deus vai manda você arrumar uma rede, ficar lá deitado numa rede, se balançando o dia todo. Como é que você vai ter paciência desse jeito? Se você pedir a Deus, Senhor, me dá paciência, você vai ter que confrontar com o quê? Com dificuldades, com aperreios na vida, com lutas na vida, para que essa paciência que o Senhor vai te dar seja aprovada. Então, enquanto a gente às vezes não compreende coisas que acontecem, fraquezas na nossa vida, defeitos, problemas pelos quais a gente passa, que a gente às vezes fica envergonhado, frustrado, triste, meu Deus, o que vai ser a minha vida? Deus tem usado determinados momentos e situações para falar conosco, para mostrar para a gente que a gente não é essa coisa toda que a gente pensa que é, que a gente não tem essa sabedoria toda que a gente às vezes pensa que tem, que a gente não está tão preparado como a gente pensa estar. A gente precisa da graça dele, a gente precisa da bondade dele, a gente precisa do favor dele na nossa vida. E aí, Pedro está mostrando aqui para nós que não há um momento na nossa vida, não existe momento algum em que Deus não esteja trabalhando o seu vida. É quando você está trabalhando e lá no emprego você sofre revés, é de chefia, é de patrão, é de colegas, é de gente mais próximo. É aí que Deus está trabalhando a sua vida, Deus está ministrando ao nosso coração, para a nossa formação, como um bom funcionário, como um bom trabalho, mesmo no ambiente mais difícil, mais hostil. Ser a esposa dedicada, ser a esposa que demonstre atenção, mesmo quando o casamento, mesmo quando o esposo não está sendo favorável. É a realidade que Pedro ensina nesse texto, porque Deus estará trabalhando através da sua vida, através de você. Há uma ministração de Deus, há um Deus que Ele não perde tempo, irmãos, para agir na nossa vida. Nós desperdiçamos tempo, nós ficamos no momento que poderíamos estar lendo a palavra sem ler, sem orar quando deveríamos orar, meditar, e nós desprezamos momentos preciosos da nossa vida. Deus não perde oportunidade para estar agindo na nossa vida. Por quê? Porque o resultado final é que o nome dele seja glorificado. Então, vai vir o momento dos testemunhos, dos cultos e ações de graças. Por quê? Porque
porque naquele momento, naqueles dias, naquelas horas amargas, naquelas horas difíceis, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando a minha vida, Deus estava ministrando na minha vida, e mesmo sem eu perceber, Ele estava presente lá, utilizando-se, aproveitando-se, usando momentos que eu não compreendia, mas eram atos da graça dEle, manifestando-se para me sustentar, mesmo quando a situação parecia insustentável. Como esse Deus é bom. Em outras palavras, se Pedro talvez tivesse oportunidade de falar novamente, ele talvez diria: o Salvador não está somente trabalhando por meio de você. Ou em você, mas Ele trabalha por seu intermédio, e Ele Deus não é, engana-se. Muitas pessoas estão pensando, estão naquela ideia que as igrejas, muitas se tornaram, eu vou à igreja para o meu problema ser resolvido. E se o problema sou eu? Eu estou sendo só um problema indo para a igreja. Porque eu vou para a igreja para o problema ser resolvido, mas às vezes eu sou o problema. E Deus não desperdiça tempo, Deus não perde oportunidade. Então Ele trabalha a nossa vida, onde quer que sejamos, pelo que quer que estejamos passando, porque Ele será glorificado. Você foi chamado, nós somos chamados para ser agentes de Deus, instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos da graça transformadora de Deus nesse mundo. Então, quando Pedro pensou assim: Senhor, eu agora vou me sair bem com ele. Senhor, deixa eu te falar um negócio. Diz Pedro, o Senhor fique certo de que se todo mundo te abandonar, eu jamais te abandonarei. E o Senhor olha para Pedro, conhece Pedro, ama Pedro, chamou Pedro, escolheu Pedro e vai trabalhar Pedro justamente nessa situação. Vai chegar a hora onde todo mundo correu, todo mundo se escondeu, todo mundo com medo, Jesus já está preso, e aí começa alguém dizendo: olha aquele ali, Pedro, ele é um deles, ele era amigo desse Jesus aí, ele andava com ele. Ele: não, eu não conheço. O que é que o Senhor está fazendo com Pedro? Está colocando Pedro naquilo que Pedro disse: eu vou ser fiel, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. E na verdade Pedro não estava pronto. Por quê? Porque nós não estamos prontos. Nós estamos sendo trabalhados para a glória dele. É Deus agindo em nós. É Deus agindo em nós. Pedro, se todo mundo te abandonar, eu jamais te deixarei. Até que chega um momento que o Senhor vai perguntar: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor vai perguntar novamente: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se lembra da história toda. Eu disse a ele que não deixava, eu disse a ele que não negava a ele, e eu neguei 3 vezes, como ele falou. Mas tudo isso porque Deus estava trabalhando na vida de Pedro para transformar. Como a gente falou, Deus não perde oportunidades na vida de Pedro, Deus não perde oportunidade na nossa vida também. Porque Jesus poderia ter dito a Pedro: você mentiu, eu não disse a você que você ia me negar? Não, pelo contrário, está o Senhor
interrogando Pedro, insistentemente perguntando a ele se ele o ama. Então, o Senhor não está apenas comprometido com o sucesso da nossa vida. Não. Eu vim para a igreja, a minha vida vai ser uma vida de sucesso. E a gente vê na igreja crente chorando suas dores, suas crises, suas lutas, seus sofrimentos. Crentes vindo para culto com amargura pesada no coração, porque é o círculo, é o ambiente, é a vida. E a gente chega no culto, às vezes querendo voltar para casa, com essa situação resolvida. E a gente vem, canta, ora, adora, louva, dá glória, aleluia. E às vezes volta para casa e o problema permanece. Ele ainda não foi embora. Porque o problema, a questão não é que Deus está comprometido com o sucesso da nossa vida. Não. A preocupação dele, o propósito de Deus é o triunfo da sua graça. Porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortalecidos no Senhor. Quem triunfa é Ele. Quem é glorificado é Ele. Quem é exaltado é Ele. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a, como Pedro, poder, mesmo depois de decepções, mesmo depois de frustrações na nossa vida, mesmo depois de algumas vezes termos entendido que a gente fez o que não era para fazer, que a gente agiu como não era para agir, que a gente disse o que não era para dizer. Mesmo assim, que a gente possa, como Pedro, ouvir a voz do Senhor perguntando-nos: você me ama? E ainda, diante de tudo que vivemos e passamos, Ele ainda perguntar: você ainda me ama? Porque se realmente nós amarmos ao Senhor, a graça dEle triunfará na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que a gente viva essa graça, que a gente viva essa palavra, que a gente viva essa fé, e que a gente não abra mão de servir a esse Deus, mesmo quando todas as coisas conspiram contra. Que a gente possa olhar para o Senhor e dizer para Ele: eu te amo, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor sabe de tudo. Eu te amo, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quando os maestros vai,
princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque assim como Pedro, Senhor, com suas riquezas, com suas mazelas, com seus tropeços, com suas atitudes mais absurdas, Senhor, mas não deixou de ser alvo da tua graça e do teu amor. Nós louvamos-te, Senhor, porque, como Pedro, nós temos também, ó Deus, as nossas lutas diárias. Nós temos, ó Deus, patrões, temos pessoas com quem convivemos, trabalhamos, e nem todos somam, e nem todos cooperam, e nem todos têm a mesma intenção, a mesma fé. Mas o Senhor se aproveita dessas oportunidades para trabalhar, ó Deus, a nossa vida debaixo do teu poder e graça. Nós temos problemas em família, Senhor. Queremos ver-os resolvidos, mas o tempo passa e esses problemas são teimosos. Eles persistem, Pai. Mesmo quando a gente ora, mesmo quando a gente tem fé, mesmo quando a gente acredita, mesmo quando a gente diz que toma posse da tua palavra, problemas persistem em continuar. Mas nós louvamos o teu nome, Senhor, porque também aí, na família, no lar, no casamento, na vida da mulher, na vida do marido, na vida dos filhos, a tua graça também intervém. E nós te glorificamos, ó Deus. E nós te glorificamos, Senhor. Porque enquanto, ó Deus, o diabo
de silenciar a graça com a sepultura e com o que veio pós-sepultura, as mentiras, as falsidades que foram criadas, Senhor, para negar a ressurreição daquele que é o Senhor absoluto da graça. Mesmo com todo o esforço das trevas, Senhor, a graça triunfou. E nessa noite nós aqui estamos, ó Deus, por causa dessa graça. Então, Senhor, nós oramos nessa noite, crentes de que o Senhor pode resolver todo e qualquer problema. Mas nós queremos, em nome de Jesus, declarar: faz com que a tua graça triunfe na nossa vida, Senhor. Faz com que a tua graça triunfe no nosso lar. Faz com que a tua graça triunfe no nosso trabalho, no casamento. Faz com que a tua graça triunfe, Senhor, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Faz a tua graça ser superabundante como é, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja a graça do Senhor, Senhor. Que a tua graça seja percebida, que a tua graça seja vista, Senhor, em nós e por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje